Você já imaginou a coragem brutal necessária para arriscar o último grão de farinha que você tem, não por si mesma, mas para salvar a vida de um desconhecido? Pense em alguém que vive num barraco de pau a pique, onde o vento uiva através das frestas como um fantasma faminto, e mesmo assim, essa pessoa se levanta acima da miséria para dar a mão a um dos homens mais poderosos e ricos de toda a província. O que aconteceu naquelas terras de Minas Gerais, lá pelo ano de 1825, não é apenas história, é a prova viva de que a justiça divina tem caminhos que a lógica humana jamais conseguiria traçar. O choque foi tão grande que, quando a verdade veio à tona, a cidade inteira silenciou, engolindo o próprio preconceito. Era uma manhã de inverno cortante na fazenda Aurora, nos confins esquecidos do interior. Dona Sofia Ramos acordou não pelo relógio, mas pelo choro miúdo do seu caçula. Lucas, um menino de 4 anos que mal tinha o que vestir, tremia de frio e se agarrava ao vestido de chita puído da mãe, buscando um calor que simplesmente não existia ali. A casinha, mais um ninho de barro e gravetos do que uma moradia, rangia e balançava, permitindo que a geada fina da madrugada entrasse sem pedir licença. Sofia se levantou devagar, sentindo cada um dos seus 30 anos como se fossem cicatrizes pesadas na alma. A perda de João Ribeiro, seu marido, nas profundezas escuras da mina de ouro, havia acontecido há exatos 2 anos. Foi um desabamento que ceifou a vida de 12 homens e soterrou, junto com eles, toda a esperança de Sofia. Desde então, cada novo dia era uma batalha de nervos para garantir a sobrevivência de seus 3 filhos. Clara, de 12 anos, com olhos que já carregavam a maturidade da necessidade. Tiago, de 7, sempre tentando parecer forte. E o pequeno Lucas. Aquele barraco era o último vestígio de uma vida que um dia havia prometido dignidade. João era um trabalhador honesto, um minerador que sonhava em comprar um pedaço de terra para a família. Um sonho modesto, mas inteiro. Mas o destino, cruel e seco como o leito de um rio em estiagem, havia decidido o contrário. Sofia caminhou até o canto mais seco do barraco, onde guardava os poucos mantimentos. A visão era de partir o coração. Um punhado ralo de farinha de mandioca e alguns pedaços de rapadura quase transparentes. Ela dividiu o alimento em 3 montinhos minúsculos, o ritual diário da mãe que se recusava a comer. As crianças tinham que ter forças. Ela aguentaria mais um dia com a sensação oca no estômago, um peso fantasma que já virara rotina. Clara, a mais velha, já estava acordada. Seus olhos castanhos, tão idênticos aos do pai, seguiam a mãe em silêncio. Ela entendia. A infância tinha acabado para eles no momento em que a poeira da mina assentou. Tiago acordou logo depois, esfregando os olhos e fazendo a pergunta que perfurava Sofia como um espinho. Mãe, a senhora vai conseguir trabalho na fazenda hoje? Sofia forçou um sorriso, um gesto triste que mal enganava a si mesma. Ela havia tentado em todas as grandes propriedades da região, mas o rótulo de viúva do minerador ganancioso a perseguia. Eles diziam que ela trazia má sorte, que o marido havia morrido por ter entrado numa área proibida, movido pela ambição desmedida. Mentiras. Todas mentiras forjadas pelos poderosos para encobrir a própria culpa. A verdade era uma ferida aberta. João não morreu por ganância. Ele foi forçado a entrar naquela galeria perigosa sob ameaça direta do capataz Vicente, um homem que respondia ao temido coronel Damião Alcântara, o dono de metade dos morros de Minas. Quando João questionou a segurança, foi açoitado com a ameaça de demissão. Com 3 bocas famintas esperando no barraco, ele desceu para a escuridão, sabendo o risco, e nunca mais viu a luz do sol. Sofia sentia o gosto amargo daquele poder injusto na boca, mas não havia tempo para remoer o passado. Ela precisava do presente. Prendeu os cabelos negros num coque apertado, vestiu o único vestido que não estava em farrapos e beijou a testa de cada um.
Clara, cuide dos seus irmãos. Vou à fazenda do capitão Noronha. Se Deus quiser, volto com trabalho. Ela saiu para enfrentar o frio com a determinação silenciosa de uma leoa. A jornada até a fazenda Noronha era longa, cerca de 2 léguas de chão batido, e ela caminhava descalça, sentindo a terra fria endurecer sob seus pés calejados. Encontrou outras mulheres no caminho, todas com o mesmo olhar de cansaço e a mesma esperança tênue. Trocavam acenos de cabeça, um pacto mudo de dor compartilhada. Ao chegar, uma fila de rostos esperançosos já se formava sob o sol que começava a esquentar. Sofia esperou, paciente. Quando finalmente chegou a sua vez, o capataz daquela fazenda, um homem gordo e com um sorriso cruel, a olhou de cima a baixo. Você não é a viúva de João Ribeiro? Aquele que morreu por ganância nas minas do coronel Damião? A pergunta a atingiu como um soco. Sofia sentiu o sangue subir, o rubor da injustiça colorindo-lhe o pescoço, mas manteve a cabeça baixa. Precisava daquele trabalho mais do que de sua honra. Sou eu, sim, senhor, mas sou honesta e trabalhadora. Sei lavar, cozinhar, passar. O capataz a cortou com uma gargalhada rouca. Não queremos gente com má sorte aqui. Vá embora antes que sua maldição caia sobre nossas terras. Sofia saiu de lá, com os olhos ardendo, segurando o pranto com uma força sobre-humana. Ela não choraria ali, não na frente deles. No caminho de volta, parou na venda do seu Elias, um português que às vezes lhe vendia fiado. Mas o olhar dele estava duro, diferente. Dona Sofia, me perdoe, mas não posso mais fiar. A senhora me deve 3 meses. Eu também tenho família. Ela compreendeu, não podia culpá-lo. Saiu de mãos vazias, o coração pesando como uma bigorna de chumbo. Como diria aos filhos que o jantar seria um estômago vazio. Foi quando ela se lembrou do rio. Havia uma área na mata, perigosa, perto do matagal denso, onde cresciam goiabas silvestres e alguns palmitos. Era ali que bandoleiros e onças eram vistos, mas o desespero era mais forte que o medo. Sofia se embrenhou pela trilha estreita que levava à beira d'água. O sol já estava no topo do céu quando ela conseguiu colher algumas frutas e arrancar 2 palmitos. Não era a fartura, mas alimentaria as crianças por mais uma noite. Ela voltava pela trilha, o feixe de palmitos sob o braço, quando o som seco e repentino de tiros rasgou o silêncio da mata. O estampido ecoou, seguido por gritos de homens e relinchos agudos de cavalos. Sofia congelou. Ela conhecia aquele som. Bandoleiros. A região estava infestada por eles, homens sem lei que emboscavam as comitivas que transportavam ouro. Ela se escondeu atrás do tronco maciço de um jequitibá centenário, o coração martelando contra as costelas. Ela se encolheu, rezando para ser invisível. E foi então que a cena se desenrolou, um quadro vivo que mudaria sua vida para sempre. A trilha que margeava o rio se abriu, e um homem surgiu cambaleando. Suas roupas, um gibão de veludo negro que deveria ter custado uma fortuna, estavam rasgadas, sujas de terra e saturadas de sangue escuro. Era um homem de cabelos grisalhos e desalinhados, com o rosto vincado, coberto de sangue que escorria sem parar de um ferimento na cabeça. Sofia o reconheceu imediatamente. O corpo dela gelou sob o calor repentino do pânico e da raiva. Era o coronel Damião Alcântara. Aquele homem, o mais poderoso da província, o dono das minas onde João havia morrido, aquele cuja negligência e ordens veladas haviam condenado sua família à miséria. Ele estava ali, ferido, sozinho, reduzido a nada mais que carne e osso tentando fugir da morte. O coronel tropeçou numa raiz exposta e caiu pesadamente a poucos metros de onde Sofia estava escondida.
Ele tentou se arrastar, mas suas forças falharam. O sangue que vazava de um ferimento profundo no abdômen começou a formar uma poça rubra na terra seca, contrastando de forma brutal com o marrom do solo. Sofia permaneceu paralisada. Era ele, o responsável indireto, o motivo das noites de fome dos seus filhos. Bastava ficar quieta, deixar a natureza, ou, ironicamente, os bandoleiros, fazerem o trabalho que a justiça dos homens havia falhado em realizar. Seria a vingança servida pelo destino, fria e merecida. O coronel gemeu, um som rouco e animal. Ele tentou mais uma vez se mover, e foi nesse esforço final que seus olhos embaçados se encontraram com os de Sofia. Por um instante, o tempo parou. O reconhecimento não foi imediato no olhar dele, apenas o pavor primitivo de um homem à beira da morte. Por favor, ele sussurrou, a voz fraca e pastosa. Por favor, me ajude. Sofia sentiu um furacão de emoções girar dentro dela. Todas as humilhações, a dor da perda, o cheiro azedo da fome dos filhos clamavam para que ela virasse as costas e sumisse na mata. Era o caminho fácil. Era o caminho da justiça retaliatória, mas então uma imagem clara se formou em sua mente. O rosto de Clara, Tiago e Lucas. Que tipo de mãe ela seria? Que lição deixaria para eles? Que ela era capaz de deixar um ser humano morrer por causa de uma vingança que, no fundo, só a envenenaria. A compaixão, um sentimento que ela achava ter perdido, rasgou o véu da amargura. Os gritos dos bandoleiros estavam cada vez mais próximos, ecoando pelas árvores. Eles estavam vindo. Sofia tomou sua decisão. Não era pelo coronel, era por ela, pela sua alma. Ela correu até ele e, com uma força que vinha do fundo do desespero maternal, ajudou-o a se levantar. Venha comigo, rápido. O coronel Damião estava semiconsciente, mal conseguindo apoiar o próprio peso. Sofia o arrastou para dentro do mato, deixando a trilha principal. Ela conhecia aquelas veredas como a palma da mão. Anos de busca por raízes e ervas haviam mapeado cada canto da floresta em sua memória. Havia uma pequena gruta, um buraco na rocha, escondido atrás de uma cascata espessa de cipós. Era apertado, escuro, mas era seguro. Com um esforço sobre-humano, os músculos dela tremendo sob o peso inerte, ela conseguiu puxar o coronel para dentro da escuridão fria da caverna. Mal haviam se enfiado no abrigo quando ouviram os cascos dos cavalos e as vozes ásperas dos bandoleiros passando na trilha a poucos metros de distância. "Aonde esse desgraçado se meteu?" gritou uma voz. "Deve ter ido para o rio. Vamos!" "Ele está ferido. Não pode ter ido longe." Os sons se afastaram. Sofia respirou fundo, o ar denso e úmido da gruta enchendo seus pulmões. Mas o alívio foi curto. A situação era crítica. O coronel perdia muito sangue. Sem hesitar, ela rasgou uma tira do seu próprio vestido de chita, seu único vestido digno, e improvisou um curativo de pressão para o ferimento no abdômen. O coronel abriu os olhos novamente, o foco demorando a se estabelecer. Quem é você?" "Não importa agora," ela sussurrou, a voz tensa. "Fique quieto, senão eles nos ouvem." Ele obedeceu, fechando os olhos. Sofia observou aquele homem poderoso, agora reduzido a um farrapo de carne ferida e indefesa. A imagem era estranha, quase irreal. Ele, que costumava desfilar na cidade em sua carruagem dourada, estava ali, na terra, sob o seu comando. Eles esperaram por horas intermináveis. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e roxo. Quando Sofia finalmente se arriscou a sair para verificar, a mata estava silenciosa. Os bandoleiros tinham sumido, mas o coronel estava pior. A febre havia chegado. Ele começava a delirar. Sofia teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Deixá-lo ali significava a morte certa. Levá-lo para a cidade era arriscar uma emboscada. Restava apenas uma opção, a única que ninguém jamais procuraria: o seu barraco. A ironia era cortante.
O homem mais rico da província seria escondido no lugar mais miserável de suas próprias terras, mas não havia escolha. A espera pela escuridão total foi agoniante. O coronel alternava entre momentos de lucidez, onde olhava para Sofia com uma gratidão confusa, e o delírio febril. Quando a escuridão finalmente engoliu a mata, Sofia começou a tarefa extenuante de levar o coronel Damião para casa. Ele conseguia dar alguns passos apoiado nela, mas a cada 10 metros ele vacilava. O caminho que ela fazia em meia hora a pé levou quase 3 horas de esforço e dor. Ao se aproximarem do barraco, Sofia viu a luz bruxuleante de uma única vela através das frestas da porta. Seus filhos estavam acordados, esperando. Como ela explicaria a eles o homem moribundo que trazia? Ela bateu levemente. Clara, sou eu. Abra a porta, filha. A menina abriu rapidamente. Seus olhos se arregalaram ao ver a mãe apoiando um estranho ensanguentado. Mãe, o que aconteceu? Não há tempo para explicar. Rápido! Tiago, pegue água. Clara, traga os panos limpos que temos. Lucas, meu amor, vá para o canto e fique quietinho. As crianças obedeceram de imediato. Elas sabiam reconhecer o tom de urgência na voz da mãe. Sofia deitou o coronel no único catre que possuíam. Ele havia desmaiado novamente. À luz fraca da vela, ela pôde ver a extensão dos ferimentos. Além dos cortes, ele estava coberto de hematomas. Os bandoleiros tinham sido brutais. Clara ajudou a mãe a limpar. A menina, esperta e prática na desgraça, não fez perguntas, apenas seguiu as instruções. Tiago correu ao poço várias vezes, voltando com o pequeno balde cheio. Até o pequeno Lucas ajudava, ficando silencioso no canto, os olhos curiosos observando tudo. Sofia trabalhou a noite toda. Limpou as feridas, improvisou bandagens com os raros pedaços de pano. Preparou um chá de ervas que aprendera com sua falecida mãe. O coronel Damião ardia em febre, delirando, balbuciando coisas sem sentido. Foi durante um desses delírios que uma frase atravessou a escuridão do barraco e atingiu Sofia como um raio de gelo. João, o minerador, não era para morrer. Foi acidente. Mandei verificar. Mas o capataz, o ganancioso, não fez. Guardou o dinheiro. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. O que ele estava dizendo? Seria a verdade ou apenas o calor da febre misturando-se aos pesadelos? O coronel continuou, a voz rouca. Preciso encontrar a viúva. Pedir perdão, compensar, mas ela sumiu. Ninguém sabe onde está. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Sofia. Ele a havia procurado? Queria pedir perdão? Ou era apenas o delírio de um homem morrendo? Clara se aproximou e a abraçou pela cintura. Mãe, quem é esse homem? Sofia a apertou, sentindo a fragilidade da filha. É alguém que precisa da nossa ajuda, minha filha. É só isso que importa agora. 3 dias se arrastaram, lentos e pesados. Sofia mal dormiu, lutando contra a febre do coronel Damião. Os ferimentos externos começavam a cicatrizar, mas a infecção estava instalada, silenciosa e mortal. Sem remédios, tudo o que ela podia fazer era limpar, hidratar e rezar com fervor. As crianças foram guerreiras. Clara assumiu o comando da casa com a austeridade de uma matrona. Tiago buscava água e lenha. Lucas abanava o homem febril com um pedaço de papelão encontrado na mata. A comida, porém, era o inimigo implacável. Os poucos palmitos e goiabas haviam acabado. Sofia dividia o restante da farinha entre as crianças e tentava forçar um pouco de caldo ralo garganta abaixo do coronel, que mal conseguia engolir. No 4º dia, a tensão se tornou insuportável. Tiago voltou correndo do poço, os olhos arregalados de medo. Mãe, tem homens procurando alguém. Estão indo de barraco em barraco. Sofia sentiu o sangue gelar.
Seriam os bandoleiros que voltavam para terminar o serviço ou os homens do próprio coronel. Não importava. O risco era o mesmo. Rápido. Com a ajuda das crianças, ela moveu o catre para o canto mais escuro. Cobriu-o com o único pedaço de tecido que servia de cortina, criando um biombo improvisado. Espalhou palha na frente para parecer um depósito de lixo. Mal haviam terminado quando batidas secas ecoaram na porta. Sofia respirou fundo, a expressão impassível. Abriu. 3 homens armados estavam ali. Ela reconheceu um deles, o capataz Vicente, o homem que o coronel havia mencionado em seu delírio. "Boa tarde, senhora", ele disse, sem tirar os olhos do interior miserável do barraco. "Estamos procurando o coronel Damião Alcântara. Foi atacado por bandoleiros e sumiu há 4 dias." Sofia manteve o rosto neutro, uma máscara de sofrimento que a vida lhe havia ensinado a usar. "Não vi ninguém, senhor. Moro aqui com meus filhos. Mal saímos deste lugar. O capataz varreu o interior do barraco com um olhar de desprezo. Os bandoleiros foram vistos nesta área. Se souber de algo e não disser, será considerada cúmplice. Há uma recompensa." "Juro que não vi nada, senhor", Sofia respondeu com firmeza. "Se soubesse algo sobre o coronel, diria. Todos sabem da importância dele." A resposta pareceu satisfazer o capataz. Afinal, quem, em sã consciência, imaginaria que o homem mais poderoso de Minas estaria escondido naquele monturo de miséria? Eles partiram. Sofia fechou a porta, encostando-se nela, sentindo o alívio esmagador. Clara a encarou. "Mãe, por que não disse a verdade? Eles disseram que há recompensa. Poderíamos comprar comida." A tentação era real, visceral, mas Sofia ajoelhou-se diante da filha, segurando o seu rosto entre as mãos calejadas. "Filha, a verdade às vezes é mais complicada. Aquele homem foi trazido até nós por algum motivo que só Deus sabe. Não podemos entregá-lo enquanto está ferido. Não seria justo." Ela olhou para a miséria ao redor. "Existem coisas mais importantes que dinheiro, Clara. Nossa dignidade, nossa consciência limpa. É tudo o que nos resta. Não podemos vendê-las." Naquela mesma noite, a febre do coronel disparou. Ele começou a ter convulsões violentas. Sofia entrou em desespero. Se ele morresse ali, a culpa cairia sobre ela. Eles a acusariam de assassinato. Foi então que ela se lembrou de Mãe Benedita, uma velha escrava alforriada que vivia na floresta, conhecida por seus segredos de cura ancestrais. Era um risco sair, mas a morte já estava sentada no barraco, esperando. "Clara, cuide dele. Mantenha os panos úmidos na testa. Vou buscar ajuda." Sofia correu pela noite escura. A trilha para o casebre de Mãe Benedita era perigosa, cheia de animais selvagens. Ela chegou ofegante. A velha, uma mulher negra de olhos que pareciam ver a própria alma, abriu a porta antes que Sofia batesse. "Eu sabia que vinha minha filha. Vi nos búzios. Um grande homem caído precisa de ajuda. E você, por desígnio dos orixás, foi escolhida para salvá-lo." Sofia não questionou a sabedoria oculta. "Ele está morrendo, Benedita. Por favor." A velha pegou uma bolsa de couro cheia de ervas secas e raízes. "Vamos, filha. O tempo urge." Voltaram juntas. Mãe Benedita foi direto ao coronel. Ela o examinou com cuidado, murmurando palavras numa língua ancestral que Sofia não compreendia. O espírito dele está lutando. Há muita culpa pesando em sua alma, mas há esperança. Algo está inacabado entre vocês. Benedita preparou uma mistura de ervas que encheu o barraco com um cheiro forte, terroso e medicinal. Fez emplastros para os ferimentos e forçou um chá amargo pela garganta do coronel. "Agora é com os orixás e com Deus, filha, mas ele vai viver. Aquele que nos fere pode ser nossa salvação." Mãe Benedita partiu antes do amanhecer, recusando qualquer pagamento. "Seu pagamento virá, filha, não de suas mãos, mas virá."
Milagrosamente, com o nascer do sol, a febre do coronel cedeu. Ele abriu os olhos e, desta vez, o foco era claro. Ele olhou diretamente para Sofia. Você me salvou. Por quê? Sofia estava preparando um chá. Parou e o encarou, a dignidade em sua postura contrastando com a miséria do lugar. Porque era o certo a fazer. Mas quem é você? Por que arriscar tanto por um desconhecido? Sofia hesitou. Ele estava fraco demais para ser uma ameaça, e a lembrança do seu delírio sobre João a forçava a buscar a verdade. Meu nome é Sofia Ramos. O coronel Damião franziu a testa, o nome soando vagamente familiar. Ramos! Espere, você é parente de João Ribeiro, o minerador? Sofia sentiu a garganta apertar. Sou a viúva dele. O silêncio que se seguiu foi um trovão ensurdecedor. O coronel Damião ficou pálido, mais pálido do que a própria febre o havia deixado. Seus olhos se encheram de algo que Sofia não esperava: lágrimas. Meu Deus! Você é a viúva que eu procurei? Sim. E mesmo sabendo quem eu sou, você me salvou? Sim. O coronel tentou se levantar, mas desabou no catre, as lágrimas escorrendo livremente. Dona Sofia, eu preciso lhe dizer algo. Sobre seu marido, sobre o que realmente aconteceu. Sofia se sentou num banquinho ao lado. Suas mãos tremiam levemente. O coronel Damião reuniu suas forças, mais morais do que físicas, para a confissão. Seu marido, João Ribeiro, era um homem bom, um dos melhores que tive. Ele questionou a segurança daquela galeria, e ele estava certo em fazê-lo. O coronel fez uma pausa, lutando contra a emoção. Eu havia ordenado uma inspeção e destinado uma quantia considerável para reforçar as estruturas. Mas meu capataz, Vicente, aquele que me procurou aqui, ele roubou o dinheiro. Sofia sentiu o coração acelerar com a revelação. A verdade que esperava por 2 anos estava ali, crua e dolorosa. Vicente me jurou que os homens haviam entrado na área proibida por ganância. Eu acreditei. Por que duvidaria de um homem que trabalhava comigo há 15 anos? O coronel tossiu. Mas a história de João não fazia sentido. Ele não era ganancioso. Comecei a investigar, discretamente. Descobri a verdade há 6 meses. Vicente não só roubou o dinheiro, como forçou os homens a trabalharem lá para aumentar a produção e ganhar uma bonificação. Ele é o verdadeiro responsável. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. A confirmação da injustiça era, paradoxalmente, um alívio misturado a uma dor renovada. Eu demiti Vicente na hora, mas mantive o motivo em segredo. Fui covarde. Não queria escândalo, mas comecei a procurar pelas famílias. Queria compensá-las. A senhora foi a única que não consegui encontrar. Fomos expulsos da casa da companhia no dia seguinte ao enterro. Sofia explicou, a voz embargada. Viemos para este barraco. Era o único lugar que ninguém queria. O coronel fechou os olhos, a vergonha evidente. Enquanto eu vivia em meu casarão, com 40 cômodos, a senhora e seus filhos estavam aqui, passando fome, por minha culpa, por minha negligência. Eu deveria ter sabido. A vida daqueles homens estava em minhas mãos e eu falhei. O coronel tossiu violentamente. Sofia o ajudou a se ajeitar. Dona Sofia, se eu sair vivo daqui, ele disse com a voz solene, eu juro pela alma de minha falecida esposa que vou reparar todo o mal que causei. A senhora e seus filhos nunca mais passarão necessidade. Não quero sua caridade, coronel. Não é caridade, é justiça, é o mínimo. Seu marido morreu por minha falha. Seus filhos cresceram sem pai por minha responsabilidade. Nesse momento, as crianças voltaram, trazendo feixes de lenha. O coronel observou Lucas, Tiago e Clara com um olhar diferente. Eles não eram apenas crianças pobres, eram os órfãos que ele havia criado com a sua covardia e inação. Nos dias que se seguiram, a recuperação do coronel Damião foi lenta, mas constante.
Sofia continuou a cuidar dele, mas agora com um sentimento complexo. A raiva de 2 anos começava a se dissolver, substituída pela observação atenta de um homem em profunda agonia moral. O coronel, por sua vez, observava a rotina espartana daquela família. Viu Sofia dividir o último pingo de caldo entre os filhos, ficando sem comer. Viu Clara assumir responsabilidades de adulta, Tiago tentando ser o homem da casa, com apenas 7 anos, e Lucas, cuja infância já estava marcada pela dureza da vida. Uma tarde, enquanto Sofia buscava água, Clara se aproximou do catre. "O senhor vai nos denunciar por termos escondido o senhor?" O coronel sorriu, um sorriso triste. "Denunciar? Menina, vocês salvaram minha vida e fizeram bem em mentir para meus homens." Ele olhou para a jovem com admiração. "Sua mãe é uma mulher extraordinária. Depois de tudo o que vocês passaram, ela poderia ter me deixado morrer. Isso mostra o caráter dela. Mamãe diz que devemos fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." Clara respondeu corando levemente. "Sua mãe está certa." Ele suspirou. "Uma lição que eu esqueci por muito tempo e que ela me ensinou novamente aqui, neste lugar." Tiago se aproximou, ainda desconfiado, com a postura de um cão de guarda. "O senhor é mesmo o homem mais rico da província?" "Dizem que sim, menino." "Então, por que o atacaram?" "Porque o dinheiro atrai a cobiça, Tiago, e a cobiça traz a violência. Eu voltava de Vila Rica com uma grande soma em ouro. Eles sabiam." Ele riu, uma risada amarga. "O ouro se foi, provavelmente está sendo gasto em alguma estalagem suja, mas sabe de algo? Estes dias aqui me ensinaram que perdi coisas muito mais valiosas que ouro." Sofia voltou naquele momento, carregando o balde pesado de água. O coronel fez menção de se levantar, mas estava muito fraco. "Não se esforce," ela disse. "Dona Sofia, há quanto tempo estou aqui?" "Hoje completa 1 semana, coronel." "1 semana. Meus homens devem me dar como morto. Preciso mandar um recado." Ele viu a hesitação no rosto dela. "Tenho primos gananciosos que farão de tudo para tomar minhas terras. Se eu demorar, começará uma guerra por minha herança." Sofia percebeu o dilema. Se ele perdesse a fortuna, não poderia cumprir sua promessa de reparação. Foi Clara quem rompeu o impasse. "Mãe, e se eu fosse? Ninguém suspeitaria de uma criança. Posso levar um recado?" "Não, é muito perigoso." Mas o coronel considerou a ideia. "A menina tem razão. Uma criança não levantaria suspeitas. Eu posso escrever uma carta com o meu selo. Ela só precisaria entregar ao padre Horácio na igreja matriz. Ele é meu confessor e homem de confiança." Sofia relutou, mas a comida estava acabando e o risco de manter o coronel escondido aumentava. "Está bem, mas Tiago vai junto. 2 crianças juntas parecem mais inocentes." O coronel pegou um pedaço de carvão e escreveu numa tira de pano. Tirou do dedo um anel com o brasão da família Alcântara e entregou a Clara. "Mostre isso ao padre Horácio. Ele saberá que a mensagem é verdadeira." As crianças partiram na manhã seguinte, fingindo ir brincar no rio. Sofia ficou o dia inteiro consumida pela angústia. Sozinha com o coronel e o pequeno Lucas, ela preparava o último punhado de farinha. "Dona Sofia, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?" Perguntou o coronel. "Claro. Como a senhora conseguiu me perdoar? Como conseguiu salvar o homem responsável pela morte de seu marido?" Sofia parou de mexer a papa rala e olhou pela fresta da parede. "No início, pensei em deixá-lo morrer. Seria fácil. Mas meus filhos... Que exemplo eu lhes daria? Que a vingança é aceitável." "Não, coronel. Já há ódio demais neste mundo. Não quero que meus filhos cresçam envenenados por ele." O coronel permaneceu em silêncio, profundamente tocado pela nobreza simples daquela mulher. Seu marido era um homem de sorte. João sempre dizia que a sorte dele era ter uma família que o amava. Ela respondeu com um sorriso fraco. Dizia que isso valia mais que todo o ouro do mundo. Ao entardecer, as crianças voltaram, acompanhadas por 2 homens a cavalo. Sofia reconheceu o padre Horácio. O padre, um homem idoso, desmontou e entrou.
Ao ver o coronel, ele caiu de joelhos. Graças a Deus, o senhor está vivo. Estou, Horácio, graças a esta família abençoada. Precisamos tirá-lo daqui imediatamente, coronel. Seus primos já estão movendo ações. Alegam que o senhor morreu sem deixar testamento. Ainda não posso aparecer publicamente, mas, Horácio, quero que prepare documentos, muitos documentos. Quero passar metade de minhas terras para o nome de Sofia Ramos e seus filhos. Coronel, Sofia exclamou chocada. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai. É o mínimo. Seu marido deveria ter sido meu sócio, não meu empregado. Se não fosse por minha negligência, ele estaria próspero. Agora, vou garantir que sua família tenha o que ele teria conquistado. O padre anotava tudo rapidamente. Mas, coronel, seus primos vão contestar. Que contestem. Eu tenho provas do que o capataz Vicente fez. Se eles quiserem guerra, terão, mas esta família será protegida. 3 dias depois, o padre Horácio voltou com uma pequena comitiva na calada da noite, trazendo uma liteira coberta. O plano era levar o coronel Damião para a casa do padre, onde se recuperaria em segredo. Antes de partir, o coronel segurou a mão de Sofia. Tudo o que prometi será cumprido. Horácio tem minha procuração. Em poucos dias, a senhora será a proprietária legal de terras, gado e uma casa digna. Coronel, eu não o salvei esperando recompensa. Eu sei, por isso mesmo você merece. A verdadeira bondade não espera retribuição, mas a justiça exige reparação. Ele se despediu de cada criança. A Clara, ele deu uma pequena medalha de ouro. Para a jovem corajosa que arriscou tudo, levando minha mensagem. Ao Tiago, ele entregou um canivete com cabo de marfim. Para o homem da casa que protege sua família com bravura. E a Lucas, ele afagou os cabelos. Você terá a educação que seu pai sonhava dar-lhe. Eles partiram na escuridão, deixando Sofia e as crianças sozinhas novamente no barraco. Mas o ar estava diferente. Havia uma nova esperança. Uma semana se arrastou e Sofia começou a temer que tudo tivesse sido um sonho febril de sua mente exausta. Foi então que ela ouviu o troar de muitos cavalos se aproximando. Ela saiu do barraco. A visão a atingiu como uma pintura gloriosa. O coronel Damião Alcântara vinha à frente de uma comitiva de pelo menos 20 homens, montado em seu cavalo negro favorito, vestido em suas melhores galas. Ao seu lado, o padre Horácio e um tabelião. Mas não era só isso. Atrás deles vinham carroças abarrotadas de mantimentos, móveis, roupas e, mais atrás ainda, trabalhadores com ferramentas. A cena era tão inusitada que os poucos vizinhos começaram a se aproximar. O coronel desmontou, caminhou até Sofia, que estava paralisada na porta do barraco, e, para o espanto da multidão, ele se ajoelhou na terra batida. O homem mais poderoso da província se curvava diante da viúva pobre. Dona Sofia Ramos, ele disse em voz alta e clara, para que todos ouvissem, vim aqui hoje perante Deus e estas testemunhas cumprir uma dívida de honra. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Há 2 anos, por minha negligência e pela ganância de um subordinado em quem confiei, 12 homens morreram nas minhas minas. Entre eles, João Ribeiro, marido desta senhora e pai destas crianças. O silêncio era absoluto. Esta mulher, sabendo quem eu era, sabendo que fui o responsável indireto pela morte de seu marido, salvou a minha vida. Quando os bandoleiros me deixaram para morrer, ela me escondeu, me curou, dividiu o pouco que tinha. Seus filhos passaram fome para que eu, o homem que os deixou órfãos, pudesse comer. Lágrimas escorriam pelos rostos das mulheres. O coronel se levantou. Por isso declaro perante todos que Sofia Ramos e seus filhos são, a partir de hoje, proprietários legítimos da Fazenda Boa Esperança, com suas 200 cabeças de gado, 50 alqueires de terra fértil e a casa-sede. A multidão explodiu em exclamações. A Fazenda Boa Esperança era uma das melhores propriedades da região. Mas não é só isso, o coronel continuou.
Estabeleço também um fundo integral para a educação dos 3 filhos de João Ribeiro. Clara, Tiago e Lucas estudarão nas melhores escolas. É o mínimo que posso fazer para honrar a memória de um homem íntegro que morreu por minha falha. O coronel estendeu um pergaminho para Sofia. A escritura, senhora, tudo legal e registrado. Coronel, isso é demais, não posso aceitar tanto. A vida de seu marido não tem preço. Aceite não por mim, mas por João, por seus filhos. Clara, a menina de 12 anos com alma de guerreira, aproximou-se do coronel e fez uma reverência perfeita. Obrigada, senhor. Papai ficaria feliz em saber que o senhor é um homem de honra. O coronel Damião se emocionou. Então, ele tirou outro anel do dedo, este com um enorme rubi. Menina, guarde isto. É a herança de sua coragem. Quando se casar, terá um dote digno. Ele se virou para a multidão. Que todos saibam, esta família tem minha proteção pessoal. Quem os desrespeitar, responderá a mim. Os trabalhadores começaram a descarregar as carroças. Outros começaram a trabalhar imediatamente no barraco, reforçando as paredes. Isto é provisório, explicou o coronel. Amanhã mesmo vocês se mudam para a casa da fazenda, mas quis garantir que esta noite já durmam com conforto e segurança. Sofia viu rostos conhecidos na multidão, pessoas que a haviam desprezado, que a tinham chamado de amaldiçoada. Agora olhavam com um misto de espanto e respeito genuíno. O coronel chamou um homem bem vestido. Este é Dr. Arnaldo, o melhor médico. Ele examinará as crianças. Enquanto o médico as examinava, o coronel levou Sofia um pouco à parte. Dona Sofia, há algo mais. Vicente, o capataz, fugiu, mas deixou uma confissão. O nome de seu marido será limpo publicamente. Isso é o mínimo. Isso significa muito, coronel. Há mais, talvez seja ousadia, mas sou viúvo há 5 anos, não tenho filhos. Vivi sozinho em minha riqueza vazia. Estes dias em seu barraco me ensinaram o que é uma verdadeira família. Eu gostaria de sua permissão para visitá-la e as crianças, para tentar humildemente ganhar não apenas seu perdão completo, mas quem sabe, com o tempo, seu afeto. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. O Senhor salvou meus filhos da miséria, deu-lhes um futuro. Quanto ao seu pedido, o tempo dirá, mas suas visitas serão bem-vindas. 1 ano se passou. Sofia e os filhos prosperavam na fazenda Boa Esperança. Clara estudava com uma preceptora. Tiago aprendia a administrar as terras. Lucas era um menino robusto e alegre. O coronel Damião os visitava toda semana. Ele ensinava Tiago a montar, ouvia Clara tocar piano, brincava com Lucas no jardim. Lentamente, a ferida no coração de Sofia foi sarando. Ela via nele não o homem que causou a morte, mas o homem que escolheu a redenção. Numa tarde de domingo, ele segurou a mão dela. Eles precisam de um pai, Sofia. E o senhor precisa de uma família, Damião. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. João sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Ela sussurrou, olhando para as crianças. Talvez toda aquela dor tenha sido o caminho tortuoso para chegarmos até aqui. Ele quereria que eu fosse feliz, que as crianças tivessem um pai. 6 meses depois, a capela da fazenda estava decorada com flores silvestres. Sofia, em um vestido azul claro, caminhava em direção ao altar onde Coronel Damião Alcântara a esperava. Clara jogava pétalas. Tiago levava as alianças. Lucas, robusto e sério, segurava a cauda do vestido. O padre Horácio, emocionado, realizou a cerimônia, abençoando a união que nasceu na tragédia e se redimiu através do perdão. Naquela noite, Sofia e Damião estavam na varanda da casa grande, olhando as estrelas. — Você se arrepende? Perguntou Damião. — De ter salvado você naquele dia? Nunca! Você mudou minha vida, Damião. Me ensinou que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas no amor, na família, na consciência limpa. João dizia a mesma coisa.
ele respondeu, apertando a mão dela. Prometo honrar a memória dele criando seus filhos como se fossem meus. Nossos filhos, Damião, agora são nossos filhos. Anos depois, Clara se casou com um jovem promotor. Tiago se tornou um fazendeiro justo. Lucas se formou médico e abriu um hospital gratuito para os pobres. Sofia e Damião, de cabelos completamente brancos, sentavam na mesma varanda. No que está pensando, meu amor? Perguntou Damião, segurando a mão enrugada, mas ainda forte, de Sofia. Em como um ato de compaixão pode mudar tantas vidas. Se eu tivesse deixado você morrer. Mas você não deixou. Você escolheu o amor sobre o ódio, o perdão sobre a vingança. E você escolheu a justiça sobre o orgulho, a reparação sobre a indiferença. Do jardim vinham as risadas dos netos. O antigo barraco ainda existia, preservado por ordem de Damião como um lembrete silencioso. Às vezes levavam os netos até lá para lhes contar a história, para lhes mostrar que a verdadeira nobreza não vem do nascimento ou da riqueza, mas das escolhas que fazemos quando somos testados.